Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Hoje nós continuamos com as nossas aulas sobre Grécia Antiga. Nesse nosso terceiro vídeo, a gente vai falar sobre um período chamado Época das Trevas e na sequência a gente vai falar sobre o início da civilização grega e sobre o desenvolvimento da mais importante cidade grega, que foi a cidade de Atenas. Nos vídeos anteriores a gente viu um pouco sobre mitologia, a gente viu as civilizações que deram origem aos gregos, a civilização micênica e a civilização minoica. E agora a gente vai falar sobre a Grécia propriamente dita. Então, esse período chamado Época das Trevas, ele começa quando os dórios, que a gente viu no vídeo passado, invadiram a região ocupada pela civilização micênica. E ali muitos já primeiros gregos, das cidades micênicas fugiram da região, formaram colônias em vários lugares ao redor do mar Mediterrâneo, fazendo com que a cultura grega se expandisse por uma região muito maior do que a Grécia atual. E quando os dórios, que eram parentes ali também, eles eram gregos também falavam grego, mas tinha uma cultura um pouco diferente. Quando eles invadem a região, inicia-se esse período conhecido como Idade das Trevas, ou Época das Trevas, que vai de 1100 a.C. a 800 a.C. Então, aí por volta de 3 séculos, a gente não tem nenhum registro escrito sobre os gregos. Antes, na civilização micênica e na civilização minoica, a gente tem vários registros escritos. E aí, nesse período de dominação dos dórios, a gente não tem nenhum registro escrito. Provavelmente porque os dórios não escreviam. Como eu comentei no final do vídeo anterior, os dórios não eram um povo muito ligado à ciência, à arte, à cultura. Eles eram mais ligados à guerra. E então eles não vão valorizar a filosofia, não vão valorizar a ciência, não vão valorizar a escrita. Por isso a gente tem um período em que a gente não tem nenhum registro e aparentemente não tem nenhum desenvolvimento científico, filosófico, cultural significativo. É um período que a gente tem muito pouca informação. A gente tem informação através da arqueologia, os vestígios que os arqueólogos encontram, e a gente tem também informações através dos mitos. Justamente a mitologia nos ajuda a esclarecer um pouco dessa época. E esses mitos vêm de Homero, que eu comentei nos vídeos anteriores. Homero, conhecido como poeta cego, que o próprio Homero a gente não sabe se realmente existiu ou se ele próprio era uma figura mitológica. A gente não sabe se ele de fato foi um poeta que compilou essas histórias da mitologia grega, como a Ilíada e a Odisseia, que são duas histórias mitológicas que contam a origem do povo grego, ou se o próprio Homero seria um personagem mitológico a quem foram atribuídas várias histórias criadas por várias pessoas diferentes e contadas de geração em geração, e que quando ninguém sabia quem contou essa história dizia, foi o Homero, como se ele fosse ele próprio um ser mitológico que contava essas histórias. E o próprio fato dele ser conhecido como poeta cego, a gente não sabe primeiro, a gente não sabe se ele realmente existiu. Segundo, se ele existiu, se ele era realmente cego, ou se os gregos diziam cego como uma forma de dizer que ele era muito sábio, como se o fato dele ser privado da visão fizesse ele ter uma memória mais aguçada e por isso que ele lembrava de tantas coisas. Então, enfim, o próprio Homero é uma figura mitológica. A gente tem muito mais mitos sobre o Homero do que informações históricas sobre o Homero. O que a gente sabe desse período que a arqueologia nos revelou é que durante esse período, entre as cidades gregas, não houve grandes construções. Eles mantiveram a agricultura, mantiveram a fabricação de cerâmica, que é algo típico da cultura grega, e eles começaram a usar mais metais do que antes. Os gregos já usavam metal, mas o uso de metais aumentou. Mas a gente não tem muito mais informação sobre isso, do que isso. E aparentemente a sociedade tinha menos hierarquia, não tinha tantas diferenças sociais entre os grupos. A população da cidade era basicamente dividida entre camponeses e guerreiros. Então aqueles que cuidavam do campo e aqueles que iam para as guerras. Não tinha muito mais grupos sociais do que isso durante esse período. Isso é o que a arqueologia nos conta. E o que a mitologia nos conta é o que a gente já viu nos vídeos anteriores. Pois bem, durante esse período começa a se formar a estrutura política da Grécia Antiga. Como eu já comentei em outros momentos, em outras aulas,
A Grécia Antiga ela nunca teve um único governo, nunca houve um império grego ou um reino grego assim que reunisse todas as cidades gregas. A Grécia Antiga sempre foi um conjunto de cidades-estado. E essas cidades-estado eram cidades independentes umas das outras. Cada cidade tinha o seu povo e o seu governo. E cobrava os seus impostos, tinha a sua organização. Inclusive, depois a gente vai ver que os tipos de governo mudavam de uma cidade para outra. Tinha cidade que era democracia, tinha cidade que era reino, tinha cidade que era uma aristocracia, tinha cidade que era ditadura, enfim. Depois a gente vai falar sobre essas formas de governo. Então a Grécia era um conjunto de centenas de cidades-estado independentes. Cada cidade era independente uma da outra. Todos falavam grego, todos tinham mais ou menos a mesma cultura, mais ou menos a mesma religião, ou praticamente a mesma religião. O que mudava de uma para outra é que cada uma tinha o seu próprio governo, elas eram independentes. Os gregos chamavam suas cidades-estado de polis. Então, uma polis é uma cidade-estado grega. E é daí que vem a palavra política. Política é cuidar da polis. Daí a origem da palavra. Então, só também uma curiosidade, acho que vocês não vão usar isso provavelmente nunca na vida de vocês, o plural de polis é poleis, porque é uma palavra grega. Então, o plural de polis é poleis. Você tem uma polis, duas ou mais poleis. Coloca um E ali antes do I para fazer o plural. Então, todas essas cidades, como eu comentei, tinham a mesma língua e a mesma religião. E o que os gregos chamavam de polis não era só a cidade em si, as construções da cidade. É o que vocês estão vendo nesse desenho aqui do lado. A polis era a cidade em si, né, a construção por dentro dos muros. Ela também tinha em volta as terras agrícolas, né? Então, as terras cultivadas também eram consideradas parte da polis. Então, a polis não era só a cidade, o núcleo urbano, era também o núcleo rural ligado a essa cidade. E eles também consideravam como parte da polis a sociedade, as pessoas e as instituições políticas. Então, para o grego, a polis não é só o lugar, não é só a cidade material. A polis é a cidade, as instituições que governam a cidade e as pessoas que vivem na cidade. Então, as pessoas, os cidadãos, né, os que vivem na cidade, também são parte da polis. E cada polis, dentro da visão grega, tinha o seu povo. Então, cada polis tinha um povo correspondente. Povo, em grego, é demos. Então, para os gregos, demos é o povo. E o que é o povo para os gregos? E isso é muito importante para vocês entenderem todas as aulas sobre Grécia Antiga e para entender as aulas sobre Roma Antiga que virão depois. Povo, para os gregos, não é todo mundo que mora na cidade. Uma coisa são as pessoas que moram na cidade, uma coisa são as pessoas que vivem na polis. Outra coisa é o demos, outra coisa é o povo. Então, o demos, o povo, é um grupo específico. E que grupo específico é esse? É o conjunto de pessoas que eles acreditavam ter a mesma origem. Exemplo, em Atenas, os atenienses acreditavam que eles eram descendentes da civilização micênica. Eles eram descendentes dos aqueus. Os aqueus que formaram a civilização micênica, como a gente viu no vídeo anterior. Então, para os atenienses, só era demos de Atenas, só era povo de Atenas, quem era descendente dos aqueus. As outras pessoas que viviam em Atenas e não eram descendentes dos aqueus não faziam parte do demos, ou seja, não faziam parte do povo de Atenas. Eram considerados estrangeiros, mesmo que tivessem nascido em Atenas. Se não eram descendentes dos aqueus, eram considerados estrangeiros, não eram parte do povo. Em Esparta, os espartanos acreditavam que eram descendentes dos dórios. Então, dentro de Esparta, só fazia parte do demos quem era descendente dos dórios. Quem não era descendente dos dórios, mesmo que tivesse nascido em Esparta, e mesmo que seus antepassados estivessem em Esparta há mais tempo do que os próprios dórios, essa pessoa não era considerada parte do povo de Esparta, ela não era considerada parte do demos de Esparta. Então, para os gregos, demos é um conjunto de pessoas que vive na polis e que tem a mesma origem, que a sua origem tem a ver com a origem da polis. Então, nem todo mundo que mora na cidade faz parte do povo, nem todo mundo que mora na polis faz parte do demos. O maior exemplo da cultura grega é a cidade de Atenas. Ela foi a mais importante polis grega. Por isso que a gente dá tanto destaque. Esse vídeo e o próximo
A gente basicamente vai falar de Atenas. Então, a gente sempre estuda cidades gregas comparando com Atenas. Mesmo quando a gente for estudar Esparta, vai ter um vídeo só sobre Esparta, a gente vai o tempo todo falar, Esparta era assim, assim, assado, diferente de Atenas que era assim. Esparta era assim, assim, parecido com isso que era em Atenas. Então a gente sempre estuda cidades gregas comparando com Atenas. Atenas é o exemplo, é o modelo de cidade grega. Então, Atenas foi a mais notável polis grega, a mais famosa, a mais conhecida, a mais próspera, a mais rica, enfim. Tudo de melhor da Grécia Antiga, ou pelo menos, não tudo de melhor, mas tudo de mais significativo existiu em Atenas. E Atenas fica numa região da Grécia chamada Ática. Ática é a região grega onde fica Atenas. E Atenas fica na Península Grega, como eu já comentei nos vídeos anteriores, Atenas hoje é a capital da Grécia. Então a Grécia atual contém a cidade de Atenas, a mesma cidade de Atenas da Antiguidade. A mesma cidade, fica no mesmo lugar. A diferença é que, inclusive, algumas ruínas da Grécia Antiga ainda estão lá, podem ser visitadas. Essa cidade foi criada ali na região da Ática por volta do século 8 a.C., segundo a tradição, pelos aqueus. É uma cidade de origem micênica. Inicialmente, essa cidade grega, Atenas, ela era governada por reis, e esses reis tinham plenos poderes. Esses reis mandavam e desmandavam, faziam o que queriam. Não tinham limites nesse poder. Essa forma de governo em que uma pessoa só manda, que a gente tem um rei que manda, é chamada de monarquia. E daqui para frente vocês vão reparar que todas as palavras que terminam com arquia ou com kratos ou cracia, então arquia e cracia são palavras gregas que têm a ver com poder ou com governo. Então, arquia ou cracia, ou coisas parecidas, como, por exemplo, kratos, kratas, são palavras que têm a ver com poder ou com forma de governo. Então, monarquia, diarquia, oligarquia, é o caso das que terminam com arquia, ou as que terminam com cracia, aristocracia, democracia, todas essas palavras têm a ver com poder ou governo. Monarquia, arquia, tem a ver com governo ou com poder. Monos, em grego, quer dizer um. Então, monarquia, governo de um só. Essa é a origem da palavra. Vocês vão ver que muitas palavras nossas relacionadas à política têm origem grega. Monarquia é uma palavra de origem grega. Monos, um. Arquia, poder. Poder de um só, ou governo de um só. Uma pessoa só manda. Quem é essa pessoa que manda? O rei. Então, onde tem o governo de um rei, a gente tem uma monarquia. O governo de um só. Com o tempo, a parte mais importante desse demos de Atenas, a elite, os grandes proprietários rurais, os grandes proprietários de terra, que é quem tinha mais poder, na Grécia Antiga o poder vem da posse da terra. Quanto mais terras você tem, mais poderoso você é. Então esses grandes proprietários tinham muito poder e eles começaram a ter mais poder do que os reis. E aí o governo da polis grega, da polis ateniense, passou a ser exercido por esses grandes proprietários. A elite de um lugar, as pessoas mais ricas ou mais importantes, às vezes não é tanto pelo dinheiro, mas por ser de uma família tradicional ou por ter um reconhecimento da sociedade. Então essas pessoas consideradas mais importantes, a gente chama de aristocratas. E quando os aristocratas mandam num lugar, a gente chama esse governo ou esse domínio de uma aristocracia. Então, aristocracia seria o poder exercido pela elite, ou governo exercido pela elite. Outra forma de se referir a esse tipo de governo, quando os mais ricos ou os considerados melhores mandam na cidade, é outra palavra de origem grega, a palavra oligarquia. Oligo quer dizer melhores, e arquia, poder ou governo. Então, a oligarquia é o governo dos melhores. Mas melhores em que sentido? Aqueles que se acham melhores que os outros ou aqueles que a sociedade reconhece como melhores. No caso da Grécia Antiga, no caso de Atenas, que é a cidade que a gente está analisando, essa oligarquia era formada pelos grandes proprietários, pelas famílias ricas. Então, as famílias ricas governavam a cidade. Então, isso é uma oligarquia, o governo dos melhores, ou o governo dos mais ricos. Nesse contexto, os mais pobres de Atenas, eles eram excluídos do poder. Eles não mandavam, quem mandava eram os ricos, grandes proprietários. E além disso, existia uma lei que permitia que se um pobre tivesse uma dívida muito grande e não conseguisse pagar, ele seria escravizado pelo seu credor.
Então uma pessoa rica emprestava dinheiro para uma pessoa pobre, digamos, essa pessoa pobre não conseguia pagar e essa dívida aumentava, o rico podia escravizar o pobre como forma de pagamento da dívida. Então existia a escravidão por dívidas. Apesar desse problema, né, desse domínio dos ricos que podiam inclusive escravizar os mais pobres, a população ateniense cresceu, foi um momento de alguma prosperidade em Atenas. E essa população que cresceu fez com que as terras agricultáveis, né, que a produção de alimentos não fosse suficiente para alimentar toda essa população. Então uma parte dessa população, ou uma parte da população muito pobre que já não tinha como sobreviver, ou até alguns proprietários mais ricos, mas que já não tinham tantas terras ali para controlar em Atenas, vão viajar para outras regiões. E aí vão surgir algumas colônias gregas novas nesse período. Então essa população de Atenas vai dar origem a novas cidades. Pessoas que saem de Atenas por conta desse crescimento populacional vão fundar novas colônias que vão dar origem a novas cidades e vão ampliar ainda mais a difusão da cultura grega. Nesse contexto também, Atenas passou a ter um grande comércio. Vocês vão lembrar das aulas dos fenícios, que os fenícios eram grandes comerciantes. Vocês vão lembrar que o declínio fenício começa justamente por volta do século 8 a.C., que é o momento de formação de Atenas. Então, quando Atenas começa a crescer e os seus comerciantes começam a ter cada vez mais importância, eles se tornam rivais dos fenícios, e os fenícios perdem o domínio que tinham no comércio mediterrâneo. Só que o que acontece? Esses ricos comerciantes, eles não eram aristocratas. Os aristocratas eram proprietários rurais, eram grandes fazendeiros, pessoas ligadas às propriedades agrícolas. Os comerciantes, eles estão ligados a um outro tipo de atividade. Inicialmente, os comerciantes em Atenas, eles eram parte do povão, assim, da ralé, dos muito pobres. Mas quando o comércio começa a se desenvolver, esses comerciantes começam a ter poder econômico e eles começam a questionar o poder dessa aristocracia rural. Eles começam a dizer, peraí, mas não é justo que vocês mandem na cidade se a gente também gera riqueza para a cidade. Se o nosso comércio faz a cidade crescer, se o nosso comércio faz a cidade prosperar. Então a gente quer participar do governo da cidade também. E aí isso vai levar a uma série de questionamentos a respeito desse governo aristocrático. Agora eu vou dar uma dica para vocês, assim. Esse vídeo agora vai ter uma série de informações. Eu vou falar uma coisa atrás da outra. Vai ter um monte de nome, um monte de período, um monte de coisa. Não se desespere. O importante é você entender o processo geral, como as coisas vão se transformando. Não se preocupa tanto com os nomes, não se preocupa tanto com as datas. Os nomes e as datas você pode pegar um PDF depois e dar uma relida. Mas o importante agora é você entender o processo. Como que esse governo aristocrático, e eu já vou dar o spoiler do final do vídeo, como que esse governo aristocrático vai passar por uma série de transformações até se transformar numa democracia. Demos é povo, cracia poder, democracia poder do povo. Então como o poder sai da aristocracia e vai para o povo. Esse processo que eu quero que vocês entendam. Não se apeguem tanto aos detalhes agora. Os detalhes vocês podem rever depois. O mais importante é entender o processo. O que está acontecendo para uma aristocracia virar uma democracia, ok? Vamos seguir. Vamos analisar uma fonte histórica para descrever o momento que a Grécia está vivendo. Aristóteles, que vocês já devem ter visto nas aulas de filosofia ou em outros momentos nas aulas de vocês. O Aristóteles escreve o seguinte sobre esse período da história grega. Não é o período que ele vivia. Ele está falando do passado, da época em que ele vivia, ele está olhando para o passado. E ele vai descrever da seguinte forma esse momento da história de Atenas. Aconteceu que os nobres e o povo entraram em conflito por longo tempo. O regime político era aristocrático em tudo. Os pobres, suas mulheres e seus filhos eram escravos dos ricos. Toda a terra estava em poucas mãos. E se eles não pagassem suas dívidas, podiam se tornar escravos, eles, suas mulheres e seus filhos. O povo revoltou-se então contra os nobres. Então o povo podia ser escravizado por dívidas, não só a pessoa que tinha dívida, toda a família dele. E aí o povo vai se revoltar contra essa situação. Além disso, os comerciantes estão enriquecendo e também estão querendo participar do poder. Isso vai questionar o poder da aristocracia e isso vai exigir mudanças para que não haja uma revolta, conflitos, enfim, para que as pessoas não entrem em guerra dentro da cidade, ok? Então esse é o processo, o início do processo. Nesse contexto, a gente tem dois personagens importantes, o Drácon e o Solon.
O Drácon provavelmente é um nome que vocês vão ouvir falar mais, porque esse período ficou conhecido como reformas draconianas. São algumas medidas que ele vai tomar. Mas como eu disse agora há pouco, não se fixem tanto agora nos nomes, entendam o processo, tá? Depois vocês vão pensando nos nomes, mas agora o importante é o processo, tá? Momento de desigualdades sociais na Grécia Antiga gera conflitos. No ano de 624 a.C., o Drácon ele vai tomar uma medida para acalmar os ânimos dessa rivalidade entre os mais pobres e a aristocracia. Ele vai transformar os costumes e tradições orais em leis escritas, ou seja, as leis na Grécia, as leis em Atenas, a gente está falando de Atenas, as leis em Atenas eram orais. As pessoas conheciam as leis e recitavam as leis, mas não era escrito. E isso era complicado porque uma pessoa mais rica e mais culta podia enganar uma pessoa mais pobre na hora de discutir sobre as leis, o que um tinha direito ou não. O Drácon vai pegar essas leis e vai mandar escrever, porque aí qualquer um pode consultar e falar, ó, tá escrito aqui a lei, não é isso que você tá falando não. Essa reforma foi importante, porque a partir do momento que está escrito, o rico não consegue ludibriar o pobre, porque está lá fixado. Então o pobre pode consultar e questionar o rico. Resolveu o problema? Não. Mas já foi uma primeira garantia para os mais pobres terem como se defender dos mais ricos. Depois dele, em 594 a.C., o Solon foi nomeado magistrado. Magistrado em Atenas é o poder executivo, seria mais ou menos equivalente ao prefeito hoje. Era alguém que a aristocracia nomeava, que tinha um mandato por um tempo específico, e essa pessoa administrava a cidade. Então a aristocracia nomeava alguém para administrar, digamos um gerente. Seria mais ou menos equivalente ao prefeito. Ele foi nomeado magistrado e eles falaram assim, ó, você vai ter poderes para solucionar a crise, porque o povo estava se revoltando, o povo estava questionando, o povo estava protestando e estava uma tensão social e havia conflitos sociais muito fortes em Atenas. Eles falaram, ó, você vai poder fazer o que você quiser para resolver os problemas. Aí ele falou, o que eu quiser? O que você quiser. Tá, então vou iniciar uma série de reformas. E aí o Solon inicia uma série de reformas. Primeiro, acaba com a escravidão por dívidas. Nenhum pobre pode ser escravizado por uma dívida que não pode pagar. Isso atendeu aos mais pobres? Muito. Era um maior problema, era a maior fonte de reclamação dos mais pobres, era a escravidão por dívidas. O Solon acabou com isso. Então eu quero que vocês percebam que os mais pobres estão começando a ganhar direitos. Certo? Depois, ele vai colocar limite ao tamanho das propriedades rurais. O que isso quer dizer? Ninguém pode ser dono de uma propriedade muito grande. Tem um limite. Se digamos que fosse comum que as propriedades tivessem 100, 200, 300. Escolha a unidade de medida que você quiser. Agora as fazendas não vão poder ter mais do que 50. Isso quer dizer que quem tinha mais terras do que o limite precisava se desfazer dessas terras. Se vários proprietários têm que se desfazer das terras, tem mais terra disponível e essas terras ficam mais baratas. Então você tem mais gente com acesso à terra. Alguns mais pobres conseguiram comprar terras. Então isso também vai favorecer os mais pobres. Então, fim da escravidão por dívidas, limite ao tamanho das propriedades rurais. E ele estabelece uma divisão social conforme a riqueza em produtos agrícolas. Essa divisão social estabelece o seguinte: determinados grupos da cidade vão ter determinados direitos conforme a sua riqueza. Então, algumas pessoas vão ter mais participação na política se tiverem mais propriedades e mais bens. Outras pessoas vão ter menos se tiverem menos propriedades e menos bens. Essa reforma não beneficia tanto o povão, mas beneficia os comerciantes, porque antes só podia ter participação política se você fosse das famílias aristocratas. O comerciante que enriquece, ele tem dinheiro, mas ele não é de uma família aristocrática. Agora, ele enriqueceu, ele tem dinheiro, ele vai ter direitos políticos. Então, o povão, os mais pobres, não são beneficiados por isso, mas os comerciantes são. Então, algumas coisas que incomodavam a população mais pobre e os comerciantes, o Solon começa a mudar para tentar conter essas revoltas. Então agora isso estabelece, como eu estava dizendo, a participação política pela riqueza e não pelo nascimento. Então você não tem direito a participar da política se você é de uma família aristocrática. Você tem direito a participar da política se você tiver dinheiro. Então mesmo que você não seja de uma família aristocrática, se você tem dinheiro, você pode participar da política. Então os comerciantes foram atendidos.
E outra das reformas de Solon é que todos podiam dar a sua opinião, todos podiam ser ouvidos, todos podiam participar da vida política de alguma forma. Mas os cargos executivos, o cargo de magistrado, os cargos que exerciam comando, esses continuaram sendo exclusivos dos mais ricos. Então os mais pobres tiveram alguma participação política, mas os cargos importantes continuavam sendo controlados pelos mais ricos, ok? Então a gente tem algumas mudanças que vão diminuir a insatisfação dos mais pobres, mas não vão resolver tudo. Agora a gente vai para um segundo momento. As reformas do Solon foram importantes, mas não deram resultado. Os mais pobres continuaram insatisfeitos. Eles acharam que o limite às terras, por exemplo, não foi suficiente. Os mais pobres acharam que precisava distribuir mais terras. Ele tinha que pôr mais limite ao tamanho de terras. E além de não ter satisfeito os mais pobres, os mais ricos ficaram bravos porque não podiam mais escravizar os mais pobres. Então eles perderam trabalhadores. Então o Solon, na tentativa de acalmar os mais pobres, ele não só não acalmou os mais pobres, como irritou os mais ricos. E aí, no meio dessa confusão, o Solon sendo questionado tanto pelos ricos quanto pelos pobres, em 560 a.C., um líder político chamado Pisístrato, ele toma o poder de forma ilegal. Quando alguém assume o poder de forma ilegal, ele é um tirano. O que é assumir de forma ilegal? Num país que tem eleições, é a pessoa que assume o governo sem ter sido eleita. Numa monarquia em que o poder passa de pai para filho, é alguém que assume o poder sem ser filho do rei. Então, é alguém que assume o poder desrespeitando as regras daquela sociedade. Isso é um golpe. E o Pisístrato, além de ter dado um golpe, além de ter assumido o poder de forma ilegal, ele se torna um tirano. O que é um tirano? Tirano, outra palavra para tirano é déspota, é aquela pessoa que assume o governo de forma ilegal e governa com poderes quase absolutos. Quando ele assume o governo, ele age de forma parecida com o monarca, ele governa sozinho. A diferença do tirano para o monarca é que o monarca ele assume o poder dentro da regra, dentro das leis. O tirano ele assume o poder fora das leis, fora das regras. Então ele não obedece às leis, o tirano. O tirano ele cria as próprias leis. Ele dita as próprias regras, daí que vem a expressão ditador. Ditador é aquele que dita as regras. Então ele não respeita as regras, ele assume o poder e faz o que ele quer. E o Pisístrato começa a governar Atenas dessa forma. Então Atenas era, lá no começo, monarquia, virou aristocracia, agora Atenas é uma tirania. Tem um tirano governando a cidade. E ele governou por 19 anos. E o que é interessante é que durante esses 19 anos ele foi muito popular. E por que isso é interessante? Porque normalmente a gente associa a palavra tirano com alguém mau, cruel, alguém que mata as pessoas e tortura e dá risadas malignas. Mas não. Tirano é só alguém que assume o poder fora das leis, sem respeitar as leis, e governa de forma autoritária, governa sem ouvir ninguém mais. Mas às vezes acontece de um tirano ser bom governante, de um tirano ser popular. Aliás, normalmente quando uma ditadura dura muitos anos, a tendência é que esse tirano seja popular, porque como ele governa do jeito que ele quer, ele consegue manipular a sociedade para que todo mundo ache ele o máximo. Ou às vezes ele simplesmente fez boas reformas, fez um bom governo, mesmo sendo um tirano. Claro que hoje em dia, no mundo que a gente vive, as ditaduras, as tiranias, dificilmente dão certo. Dificilmente as pessoas aceitam ter suas liberdades diminuídas para ser governadas por um ditador. Quer dizer, acho que nem todo mundo. De vez em quando a gente ouve umas pessoas pedindo ditadura no Brasil, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que nem sempre o tirano ele tem uma imagem de alguém cruel. Mas o tirano sempre é alguém que assume de forma ilegal e governa de forma autoritária. É isso que quer dizer o tirano. Só que ele adotou algumas medidas que também agradaram aos mais pobres. Ele incentivou a agricultura e ele incentivou a agricultura distribuindo terras para os mais pobres. E além de distribuir terras, falou, vou pegar terras aqui dos ricos e vou distribuir para os pobres. E além de distribuir as terras, ele virou para os pobres e perguntou, vocês têm dinheiro para comprar sementes e plantar? Não, a gente é pobre, a gente não tem dinheiro. Então, dinheiro emprestado. Então, ele deu as terras e emprestou dinheiro para que eles plantassem. Isso incentiva a produção.
aumenta a produção de alimentos, isso melhora a condição de vida das pessoas, porque agora elas têm terras para trabalhar e elas têm alimento disponível. Então isso dá uma melhorada na situação da sociedade. E ele também fez grandes obras públicas, e essas obras públicas contratavam muitas pessoas. Então ele deu emprego para muita gente. Então isso deu uma aliviada para os mais pobres. Só que ele está tirando terra dos mais ricos, ele está tirando terra dos aristocratas. Ele está diminuindo o poder dos aristocratas. Aliás, ele tirou o poder dos aristocratas, porque ele está governando como um tirano, ele está governando sozinho. Então os aristocratas não gostavam do Pisístrato. O que eles fizeram? Tiraram o Pisístrato do poder. Fizeram uma insurreição, uma revolta, e tiraram o Pisístrato, com o objetivo de assumirem o poder de novo os aristocratas. Mas o Pisístrato já fez uma série de reformas em Atenas, que estão aumentando a participação dos mais pobres na sociedade. Depois do Pisístrato vem o Clístenes, de novo. Não se preocupem com os nomes agora, se preocupem com o processo. Percebam que os pobres estão conseguindo cada vez mais coisas em Atenas, certo? Eles não tinham nada, agora eles já têm uma série de coisas. Prestem atenção no processo. Os aristocratas derrubaram o Pisístrato e falaram, vamos assumir o poder. Aí apareceu um cara chamado Clístenes e falou, não vão não. Em 502 a.C., o Clístenes, ele consegue assumir o poder em Roma, em Atenas, como um magistrado. Só que o Clístenes é uma figura bem interessante porque o Clístenes era um aristocrata, ele era de uma família aristocrática. Então ele teria apoio dos aristocratas. Só que ele era contra tanto a tirania, ele não queria um governo igual ao do Pisístrato, que ele governasse de forma autoritária, e ele também era contra a oligarquia, ele não queria um governo só dos melhores, só dos mais ricos. Ele queria uma participação de todos. Então, como magistrado em Atenas, ele inicia uma reforma política em Atenas. A reforma que ele inicia divide a cidade em 30 demos. É como se a cidade de Atenas tivesse 30 povos, mas aqui ele está chamando de demos 30 regiões da cidade, que eram distritos eleitorais. Os moradores de cada demos eram registrados e tinham o direito de participar do poder sem se considerar sua riqueza. Então os pobres também podiam participar da política. Então é como se cada bairro de Atenas, cada distrito de Atenas, os moradores dali, independente de serem ricos ou pobres, pudessem discutir os problemas e tomar decisões para melhorar aquele lugar. Isso ainda não é a democracia, porque a gente não está tendo uma participação de toda a população para governar toda a cidade. Ainda é um regime com influência aristocrática, ainda é a aristocracia que está mandando. Mas essa medida abre caminho para a democracia. Essa medida abre caminho para que o povo participe do poder. Então, com o Clístenes, o povo aos poucos começa a participar de decisões políticas. E aí vem um fato externo à Grécia, mas que vai ajudar o surgimento da democracia em Atenas, que são as guerras médicas. Se vocês se lembrarem do vídeo sobre os persas, eu disse que os persas tinham dois povos, os medos e os aquemênidas, e o Império Persa foi formado pelos aquemênidas. Só que a outra parte dos persas, os medos, também tentaram formar um império e invadiram as cidades gregas. E essa luta dos gregos contra os persas medos ficou conhecida como guerras médicas. Os gregos chamavam todos os persas de medos, mas essa guerra foi os medos especificamente tentando invadir as cidades gregas. Então, guerras médicas, gregos contra medos. Na verdade, é uma série de conflitos, são várias invasões e tentativas de invasões que aconteceram entre 490 e 448 a.C. Não é uma guerra só, na verdade são várias lutas ao longo de todo esse período. E essas guerras aconteceram logo após as reformas do Clístenes. Então Clístenes fez a divisão em 30 demos, falou agora o povo pode participar. Em seguida estourou a guerra. E essa guerra não foi uma guerra só de Atenas. Todas as cidades gregas se uniram para lutar contra os medos. Durante essa guerra, em Atenas ficou clara a importância dos pobres na defesa da polis. Os aristocratas olharam para os pobres e falaram, caramba, quando invadiram a cidade, eles defenderam igual a gente, eles lutaram com a mesma bravura, demonstraram o mesmo amor pela cidade que nós aristocratas. Então, se eles têm o mesmo comprometimento, o mesmo amor, o mesmo comprometimento, né, com a cidade, por que não deixá-los participar da política? Então,
esse contexto das guerras médicas fez com que os ricos percebessem que, independente de você ser rico ou você ser pobre, você tem o mesmo valor enquanto cidadão, enquanto alguém que cuida da cidade. Então, iniciou-se um momento, nas guerras médicas, há um momento de união entre os ricos e pobres. Então, todos os conflitos que vinham dos séculos anteriores, da aristocracia querendo mandar nos pobres, os pobres querendo tomar as terras da aristocracia, ali eles perceberam que juntos eles eram fortes o suficiente para derrotar os persas. E aí, nesse contexto, o povo se sentiu mais seguro, porque o povo percebeu que estava sendo mais bem visto pelos aristocratas e falaram, agora é a nossa hora de exigir os nossos direitos, agora é a hora da gente exigir participação no governo de Atenas. Então, as guerras médicas, que são um fato externo, ajudaram a formar um contexto interno que consolidou a ideia de democracia em Atenas. Então é a partir das guerras médicas que a gente fala em democracia. Claro que não foram as guerras médicas em si, não foi, teve as guerras médicas, eles sentaram e falaram, agora somos uma democracia. Não, mas a ideia já está implantada. E quem vai colocar essa ideia em prática, ou vai começar a colocar essa ideia em prática, quem vai tornar ela viável, é o Péricles. Não, ele não cantava pagode. Foi um magistrado ateniense. E o Péricles, ele cria uma coisa chamada mistoforia. Talvez, eu falei que não era tão importante lembrar dos nomes, mas talvez do Péricles agora seja importante vocês fixarem. Vocês foram percebendo o processo todo, agora vamos entender o que o Péricles fez que foi decisivo para formar a democracia. É o seguinte, todo mundo pode participar da política agora, certo? Certo. Só que política demanda tempo, essas pessoas tinham que se juntar e discutir. E essas discussões às vezes duravam um dia inteiro. O camponês, que trabalha ali suas terras, ele não tinha tempo para participar da política. Quem conseguia participar da política? Os ricos. Porque o rico tem escravo. O escravo trabalha para ele, ele fica livre para ficar o dia inteiro debatendo política. Então, na prática, só os aristocratas continuavam participando da política. Os pobres tinham direito, mas não tinham condições práticas de participar da política. E aí o Péricles, que foi um magistrado ateniense que governou entre 443 e 429 a.C., teve uma ideia. Ele falou, e se eu pagar para os pobres participarem da política? Então assim, se você perde um dia de trabalho para vir participar das decisões, eu te pago esse dia de trabalho, para você poder participar da política. Então, esse pagamento, que o Péricles chamou de mistoforia, foi o que garantiu a verdadeira e concreta participação dos pobres na política, garantindo a isonomia. O que é isonomia? Igualdade de condições. A partir do momento que o pobre recebe um pagamento para ele participar da política, não vai fazer falta ele perder um dia de trabalho, então ele pode ir para a política e o aristocrata tem os escravos trabalhando para ele e já não perdia nada. Então eles podem se dedicar igualmente à política. Então o Péricles, com a implementação da mistoforia, torna a democracia realmente viável em Atenas, porque antes ela era só uma ideia, na prática ela não se concretizava. Com a mistoforia ela se tornou uma ideia prática. Esse exemplo da mistoforia, pessoal, é um exemplo importante quando a gente fala de discussões bem atuais, como, por exemplo, as pessoas que acham que prefeitos, vereadores, deputados não deveriam receber salário. Porque a política é um serviço que você está prestando, você tem que fazer de boa vontade, você não tinha que ter salário. É uma discussão válida. Só que aí entra nesse problema. Na Grécia Antiga, quando não se tinha um pagamento para as pessoas participarem da política, só os ricos participavam. O pobre tinha que trabalhar, não conseguia participar da política. Então, se isso fosse feito hoje em dia, será que pessoas mais pobres teriam condições de participar da política? E aí vocês vão dizer, mas na política é todo mundo rico. Nem todo mundo, né? Nem todos os políticos, nem todos os deputados, vereadores, enfim, são de classes altas, são donos de empresas, tem pessoas que sustentam eles. Existem pessoas que são trabalhadores comuns e se candidatam. Se ganham ou não, se conseguem ser eleitos, é uma outra discussão. Mas hoje, esse salário para os políticos é o que garante que algumas pessoas tenham condições de deixar o seu trabalho e se dedicar à política. É uma discussão complexa, né? Que esse exemplo da mistoforia é um argumento de quem é a favor do pagamento de salário a político. Pois bem, então se forma em Atenas a democracia ateniense.
Só que essa democracia ateniense ela é diferente da nossa democracia, da democracia brasileira. Por quê? Primeiro, a democracia ateniense era uma democracia direta. O que é democracia direta? Eles não elegiam vereadores, não elegiam um prefeito para governar em nome deles. O governo era feito diretamente pelos cidadãos. Então todo cidadão ia lá para a Ágora, esse lugar aí que vocês estão vendo na foto, que agora está só ruínas, né? Mas era uma praça bonita em Atenas. Todos eles iam para a Ágora, que é uma praça pública no centro da cidade, e todos tinham o direito de falar e de ser ouvidos. Então todos podiam fazer propostas, todos podiam discursar e todo mundo participava. Então não tinham os políticos eleitos. Todo cidadão era um político. Todo cidadão participava das decisões. No Brasil, a gente tem uma democracia indireta. Nós escolhemos representantes que vão discutir as leis em nosso nome, ou pelo menos teoricamente em nosso nome. Por que hoje em dia não daria para ter uma democracia direta? Imaginem Uruguaiana, tem 125, 130 mil habitantes. Imagina 130 mil pessoas na Praça do Barão discutindo se vai asfaltar uma rua ou não, se tem dinheiro para isso ou não. É absolutamente inviável. Isso eu estou falando do Uruguaiana, que tem 130 mil. Vamos pensar numa cidade como São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes. Onde que eu reúno 11 milhões de pessoas? Como é que eu junto 11 milhões de pessoas? Vamos pensar em nível nacional, Brasil. Como é que eu reúno 200 milhões de brasileiros num lugar para discutir a reforma da Previdência? É inviável. Então, se utiliza em todos os países, hoje se utiliza a democracia indireta. Por mais que hoje em dia exista muita gente dizendo que as redes sociais permitem formas de democracia direta. Isso é uma discussão bem atual. Porque através das redes sociais você não precisa reunir todo mundo. Você pode juntar todo mundo num aplicativo e fazer a discussão. Se isso é viável ou não é uma outra discussão. Mas tem gente já defendendo que a internet, as tecnologias de informação e comunicação já permitiriam uma democracia direta no século XXI. Então é uma discussão que pode ser feita. Outra diferença. Quem é cidadão no Brasil? Basicamente é cidadão no Brasil quem nasce no Brasil ou se naturaliza brasileiro, tem documentos de brasileiro e paga impostos como brasileiro. Isso é cidadão. Em Atenas, quem era cidadão? Homem. Mulher não é cidadã, então você já tirou metade da população. Com serviço militar completo, ou seja, por volta dos 20 anos de idade, depois que você serve ao exército, você se torna cidadão. Antes disso, não. A partir dos 20 anos, então já tirou todas as mulheres, todos os homens menores de 20 anos também não são cidadãos, então já ficou uma parcela menor da população. Tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Se for filhos de pai ateniense e mãe estrangeira, você é estrangeiro. Se for filho de mãe ateniense e pai estrangeiro, você é estrangeiro, portanto não é cidadão. Então você tem que ter pai e mãe ateniense. Então só homem, adulto, serviço militar completo, filho de pai e mãe ateniense. E mais um detalhe, livre. Se você é escravo, você não é cidadão. Então se você tem todos esses requisitos, mas é escravo, você não é cidadão. Se bem que normalmente se você tem todos esses requisitos, você não é escravo. O escravo geralmente não cumpre todos esses requisitos. Portanto, não eram cidadãos em Atenas. Mulheres, estrangeiros e escravos. Se você era mulher, se você era estrangeiro, se você era escravo ou menor de 20 anos, você não era cidadão. Portanto, 90% da população de Atenas não era cidadã. Só 10% da população era de cidadãos. Então já ficou bem mais fácil juntar essas pessoas na Ágora. Concorda? Assim, não é todo... E volta àquilo que eu disse no começo do vídeo. Uma coisa é quem mora na cidade, outra coisa é o demos, o povo. Aqui vocês estão vendo que o povo, o demos, os cidadãos, são só 10% dos habitantes. A grande maioria não é cidadão, não tem direito político. Aqui é um desenho representando mais ou menos como eram essas reuniões. Então, todo cidadão tinha direito de participar, mas só 10% da população era composta por cidadãos. E todos tinham direito de falar, e quando alguém falava, todos ouviam. E isso era sagrado para os atenienses. Sempre que alguém falava, todos faziam silêncio para ouvir o discurso. Tinha gente que não prestava atenção, tinha gente que estava aqui no canto batendo papo, tinha. Mas as pessoas ouviam e deixavam o cidadão discursar. Esse governo também, apesar de ter toda essa galera, ele tem órgãos para ajudar, não é bagunçado assim, todo mundo chega lá e fala o que quer a hora que quer. Não. Então é assim que funciona. O órgão mais importante da democracia ateniense é a eclésia. Eclésia quer dizer, em grego, assembleia. E também a palavra eclésia
é a origem da palavra igreja. Igreja vem de eclésia, mas aqui não tem significado religioso. É uma assembleia de cidadãos. São cidadãos que se reúnem para discutir alguma coisa. Então esse é o principal órgão político, é o que toma as decisões mais importantes. Podiam participar da eclésia todos os cidadãos. Então Atenas tinha por volta de 400 mil habitantes, o que para a antiguidade é muita gente. É uma cidade muito grande, 400 mil habitantes. É bem maior que Uruguaiana, por exemplo, hoje. Então imagina na antiguidade 400 mil pessoas, é muita gente. Só que dessas 400 mil pessoas, só 10% eram cidadãos, então cerca de 40 mil. Só que desses 40 mil, nem todos iam. A maioria não ligava para a política. Não era todo mundo que ia lá todo dia na eclésia debater as leis. Então dos 40 mil, em torno de uns 6 mil iam. Se chovesse, ia bem menos, por exemplo. Então assim, todo mundo, todo cidadão podia participar, mas nem todo mundo era cidadão e nem todo mundo que podia participar, participava. Tinha gente que não estava nem aí para a política. Como hoje em dia, tem gente que não está nem aí. Então, no máximo ali, 6 mil pessoas. Num dia bom, num tema polêmico, um tema que envolveu muita gente, 6 mil pessoas estão reunidas. Era muito raro ter mais do que isso. Nessas reuniões, todos tinham o direito de falar e de ser ouvidos, como eu disse, e daí a importância da oratória e da retórica. Oratória é a arte de falar bem, de se comunicar bem. Isso era muito importante. E a retórica é ter a capacidade de convencer as pessoas. Isso levou ao surgimento de demagogos. O que é o demagogo? O demagogo é aquela pessoa que faz um discurso muito bom, muito bonito, muito convincente, mas vazio de conteúdo. Então o demagogo é capaz de convencer todo mundo a votar numa lei que vai estragar a vida de todo mundo. Então às vezes vai lá um demagogo querendo defender ideias da aristocracia, mas ele faz um discurso convencendo o povão de que aquilo vai ser bom para o povão. E aí, no fim das contas, favorece a aristocracia e prejudica o povão. Então isso é o demagogo. É aquele cara que te convence com um bom discurso, com uma boa lábia, que fala bem, se comunica bem, mas o conteúdo do discurso não é bom. A forma é muito bonita, mas e o convencimento dele é forte, ele é muito convincente, mas o conteúdo não é legal. Cabia à eclésia declarar paz ou guerra, vamos entrar em guerra. Junta a eclésia, decide se vai ou não. Escolher os magistrados, o magistrado é que vai exercer o poder executivo, é o administrador da cidade. E votar as leis. Então, a eclésia é que vai tomar essas decisões. Os magistrados, eu vou falar deles daqui a pouco, eles prestavam contas à eclésia no fim do mandato. Então o magistrado ele tinha um mandato de 1 ano. E ao final desse ano ele tinha que prestar contas para ver se ele administrou direitinho, se ele não roubou dinheiro, se ele não cometeu nenhuma improbidade administrativa. O termo é atual, mas enfim. Né, se ele não fez nada de muito absurdo com o dinheiro da cidade. E se ficasse comprovado que ele cometeu alguma falha muito grave ou foi desonesto de alguma forma, tinha uma punição, que eu vou falar dela depois. Havia outros órgãos políticos. Tinha a bulé. A bulé, ela tinha um papel importante que é assim. Não é que qualquer um podia chegar lá, criar uma lei e discursar sobre essa lei. Não, tinha uma preparação antes. Então eles sorteavam 50 cidadãos e o sorteio significa que era uma deusa que escolhia, era a deusa Fortuna que escolhia. Então para eles o sorteio era a representação da vontade dos deuses. Então eles sorteavam 50 cidadãos que faziam uma espécie de uma preparação para as reuniões da eclésia. Então eles pegavam as ideias das pessoas, viam as propostas e apresentavam para a eclésia. Então eles faziam um compiladão, assim, não era todo mundo subia lá e falava aleatoriamente. Primeiro eles reuniam as ideias. Tem várias pessoas querendo discutir impostos, então é uma pauta, é um ponto da pauta, os impostos. Tem várias pessoas querendo construir um templo, então é outra pauta, construção do templo. Então não era aleatório, então tinha esse grupo que fazia a preparação dos assuntos e dos projetos que iam ser discutidos pela eclésia. E aí só depois dessa apreciação e dessa formulação da bulé que as pessoas podiam se inscrever para discursar em cima dos pontos que a bulé determinava. Havia os estrategos. Os estrategos eram 10 homens eleitos, então esses tinham uma votação e se escolhiam 10 homens e eles exerciam o poder executivo. Então é como se Atenas tivesse 10 prefeitos. Então seria o magistrado, né? Como se tivesse 10 prefeitos. Então eles cuidavam dos assuntos como administração dos recursos, obras públicas e assim por diante. Então, era um grupo que exercia o poder executivo e eles podiam ser reeleitos. Se eles fizessem um bom governo,
eles podiam ser reconduzidos ao cargo. E outro órgão era o Tribunal da Hélia. O Tribunal da Hélia era o poder judiciário, que fazia os julgamentos. Só que não era um juiz, eram 6.000 cidadãos escolhidos por sorteio. Então, de novo, sorteio para representar a vontade dos deuses. Então, alguém cometia um crime muito grave, principalmente algo contra a cidade. Então, você tinha o Tribunal da Hélia para julgar qual seria a punição a essa pessoa. Então, esses 6.000 homens, escolhidos por sorteio, votavam qual seria a punição, ou se a pessoa foi absolvida, enfim, se era culpada, inocente, fazer os julgamentos. Eu falei da punição, né? A punição mais grave em Atenas era o ostracismo. Esse nome vem da palavra grega ostrakon. Ostrakon é um fragmento de cerâmica. O que era o ostracismo? Vocês estão vendo aí no desenho, tem é um pedaço de cerâmica com uma coisa escrita. Está escrito ali com o alfabeto grego Aristeides. Aristeides provavelmente é um nome de um cidadão ateniense que eles não gostavam muito. Por quê? No ostracismo, o Tribunal da Hélia se reunia e todo ano eles escolhiam alguém que poderia servir como exemplo para os demais. Então, alguém que eles achavam que cometeu um crime contra a cidade. O que é um crime contra a cidade? Corrupção, ilegalidade, né, desrespeitar as leis, deserção militar, a pessoa que não cumpre o serviço militar, foge do exército. Ofensa aos deuses, e reparem aqui que ofensa aos deuses é uma coisa religiosa, mas se mistura com a política. Em Atenas, a gente vai ver isso melhor nos próximos vídeos, política e religião estão absolutamente misturados, não se separam uma coisa da outra. Conspiração contra a cidade, ele planeja com inimigos uma invasão à cidade. Ou furto de bens públicos. Qualquer um desses crimes podia ser punido com o ostracismo. O que é o ostracismo? O Tribunal de Hélia julgava, normalmente era um cidadão no ano que recebia isso, poderia ser mais, mas normalmente era um cidadão, que foi acusado de algum desses crimes. Ou eles suspeitavam fortemente, gravemente, que ele cometeu um desses crimes. Fazia-se o julgamento e, se ele fosse condenado, escrevia o nome dele nesse ostrakon, que é esse fragmento de cerâmica, e ele ficava exilado por 10 anos. E por que o exílio de 10 anos? Porque eles consideram esses crimes contra a democracia. Crimes que podem fazer com que a democracia ateniense acabe. E a democracia era o bem político mais valioso. Então, qualquer crime que colocasse em risco a democracia era punido com exílio de 10 anos. A pessoa tinha que ficar 10 anos fora da polis. Era a punição mais grave contra a democracia, porque um crime contra a democracia é o crime mais grave que um ateniense poderia cometer. Porque o crime contra a democracia é um crime contra a polis e contra o demos, contra todas as pessoas que fazem parte da polis. Toda cidade grega tinha uma acrópole. A acrópole é uma parte mais alta, é literalmente um morro, é um lugar mais alto. Aqui em Uruguaiana não teria uma acrópole porque a cidade é toda plana, então a Uruguaiana não poderia ser uma cidade grega. Atenas tem lá um morro, no alto desse morro tem a acrópole. Nessa acrópole é onde ficam as coisas mais importantes. Então onde fica o templo mais importante, onde são celebrados os rituais mais importantes, onde se celebram as festas para os deuses mais importantes. E toda cidade grega venerava um ou alguns determinados deuses. A cidade de Atenas venerava a deusa Atena, que na lenda, na mitologia grega, Atena foi escolhida como padroeira dos atenienses num concurso. Ela e Poseidon, os atenienses fizeram um concurso para ver qual deus ia ser o protetor da cidade. Aí Atenas criou para os atenienses se eu não me engano, uma oliveira, né? Ou foi uma videira. Enfim, ou foi uma oliveira ou foi uma videira. Né? Ou era para fazer azeitona ou era para fazer uva, foi um dos dois. E o Poseidon criou um cavalo. E aí os atenienses acharam a criação de Atenas mais útil e aí escolheram Atenas a padroeira da cidade. Então toda cidade tem os seus deuses e tem os seus heróis de veneração. E os gregos acreditavam que o destino da cidade dependia dos deuses. Por isso, estar de bem com os deuses era importante para a cidade. Voltando aqui no slide anterior, por isso que a ofensa aos deuses era um crime contra a cidade, um crime contra a democracia. Porque ofender os deuses podia se transformar em castigos para a cidade. Então, desrespeitar um deus é desrespeitar a cidade. Desobedecer o deus é desobedecer a cidade. Então, em Atenas, a política e a religião são absolutamente inseparáveis. É uma coisa só. Eles acreditavam que os deuses interferiam na política
e a política poderia interferir na vontade dos deuses, porque uma decisão política errada podia desagradar um deus e esse deus poderia prejudicar a cidade.